Olá de volta, tudo bem com você? Vamos para a nossa segunda aula de Excel para finalmente colocarmos a mão na massa e construir a nossa primeira planilha automatizada aqui nessa ferramenta. Então, para iniciar, vamos clicar aqui em pasta de trabalho em branco, já que nós vamos iniciar um projeto do zero. E vamos dar um nome para a nossa planilha. No caso, a gente vai produzir uma lista de compras automatizada. Então, vamos clicar aqui em planilha, dar 2 cliques e vamos nomeá-la lista de compras. Agora vamos inserir um título na nossa planilha e o título vai ser lista de compras mensal, já que nós queremos uma lista de compras para o período de um mês. Notem que, apesar de eu ter digitado o texto só nessa primeira célula aqui, ele sobrepôs as outras 2 células que estão aqui ao lado dela. E não é isso que a gente quer. Para o nosso projeto, seria interessante que essas 3 células, na verdade, se tornassem uma única célula. E nós vamos fazer isso agora, através da função mesclar e centralizar. Então, a gente seleciona a primeira célula, clica, segura e arrasta para as outras células que nós queremos mesclar. Para esse projeto, nós mesclaremos 6 células diferentes. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta célula. E vamos clicar aqui no botão mesclar e centralizar. Agora, as 6 células que nós selecionamos se tornaram apenas uma célula. E dessa forma fica muito mais fácil de nós fazermos a edição dela. E já vamos iniciar. Eu preciso deixar ela um pouquinho maior, eu estou achando ela um pouco pequena. Eu posso levar o mouse e colocar ele entre 2 números aqui nessa barra lateral. Quando a gente faz isso, o cursor se transforma e vira essa cruzinha escura aqui. Eu posso clicar, segurar e arrastar na direção que eu quiser. Dessa forma eu vou aumentar ou diminuir o tamanho dessa célula. Para o nosso projeto, esse tamanho aqui é o suficiente. Além disso, nós podemos também editar a largura dessa célula. Basta levarmos o mouse e colocarmos entre 2 letras aqui na barra superior. Quando fazemos isso, acontece a mesma coisa. O cursor se transforma nessa cruzinha escura aí. E a gente pode clicar e arrastar na direção que nós queremos e dessa forma aumentar ou diminuir o tamanho dessa célula. Ah, mas eu aumentei demais. E agora, como eu faço para corrigir? A gente pode simplesmente vir nesse botão aqui e clicar. Ele vai retroceder uma etapa. Se eu clicar mais uma vez, ele vai retroceder mais uma etapa. E assim sucessivamente. A gente também pode realizar esse mesmo processo através do atalho no nosso teclado, segurando as teclas Ctrl e o botão Z. Se eu pressionar uma vez, ele retrocede uma etapa. Se eu pressionar 2 vezes, ele retrocede 2 etapas. Observem que esse texto está muito embaixo aqui na nossa célula e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique bem centralizado aqui. Vamos fazer essa adição através dessas ferramentas aqui. Essas 3 ferramentas aqui são as ferramentas de alinhamento horizontal. Então eu posso deixar o meu texto mais à direita, à esquerda ou centralizado. E essas 3 ferramentas aqui em cima são as ferramentas de alinhamento vertical, onde eu posso deixar o meu texto embaixo da forma que ele está, posso deixar ele também em cima ou eu posso deixar ele no meio da minha célula, que é exatamente o que a gente quer. Além disso, nós também podemos aumentar e diminuir o tamanho dessa fonte, além de mudar o próprio estilo da fonte. A gente pode fazer isso utilizando essas opções aqui. Aqui vamos aumentar o tamanho da fonte. Acho que tamanho 20 é o ideal. Vamos também mudar o estilo da nossa fonte. Ok. A gente também pode alterar a cor da nossa fonte através dessa ferramenta aqui. Basta eu clicar nessa setinha aqui do lado e escolher uma cor para a minha fonte. Vou deixar essa fonte azul. O título da nossa planilha já está editado. Agora vamos inserir o título das colunas da nossa planilha. A primeira coluna eu vou chamar de produto. Essa vai ser a coluna onde nós vamos inserir o nome dos produtos. Esse espaço está muito pequeno, eu quero que ele fique um pouco maior para a gente ter mais facilidade de inserir nome de produtos aqui. Então, vamos
editar aqui o tamanho da nossa célula. Basta clicar aqui e arrastar até o tamanho desejado. Esse tamanho é o suficiente. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda coluna. Essa segunda coluna vai ser quantidade. Vamos também alongar ela um pouco mais. A terceira coluna vai ser preço unitário. Também vamos alongar ela mais um pouco. A quarta coluna vai ser o total. Eu quero que o Excel multiplique a quantidade pelo preço unitário e me dê o total aqui nessa célula. Vamos também aumentar ela aqui um pouco. A nossa planilha vai ser completamente funcional. Então eu vou querer que o Excel subtraia para mim o valor da despesa total das compras lá do meu salário, da minha renda mensal. Então vamos criar uma coluna aqui para a gente inserir a nossa renda mensal. Fazendo a formatação nela da mesma forma. E por fim, eu quero que o Excel me mostre o saldo que vai me restar após efetuar as compras do mês. Então a gente vai criar uma coluna chamada saldo mensal. Vamos também fazer a edição da mesma forma que fizemos nas anteriores. Nós já temos aqui o esqueleto da nossa planilha. Eu quero inserir aqui nessa planilha cerca de 20 produtos. Para facilitar o nosso trabalho, vamos dar um leve destaque na área que nós vamos utilizar. Para isso, nós selecionamos toda a planilha, clicando aqui na primeira célula, segura e arrasta até onde a gente quer que seja o nosso espaço útil. Bom, até a linha 24 está ótimo. Selecionei tudo. Agora eu venho aqui, nessa ferramenta, que é a ferramenta de inserir bordas. Observe que aqui tem várias opções de borda. Eu posso inserir a borda inferior, superior, borda esquerda e borda direita. E eu posso inserir todas as bordas, que é o que a gente quer fazer nesse exemplo. Então eu vou clicar aqui e ele vai automaticamente inserir as bordas na nossa coluna. Agora a gente deu um destaque aqui na área que nós queremos trabalhar. Vejam que os títulos das colunas eles não estão alinhados da forma que a gente deseja. O ideal é que ele fique centralizado aqui na célula. A mesma edição que nós fizemos aqui no título, nós podemos fazer nesses títulos aqui das colunas. Só que ao invés de nós fazermos uma célula de cada vez, nós vamos fazer uma edição coletiva. Basta selecionarmos as células que nós queremos editar. Para isso a gente clica na primeira célula e arrasta até selecionar o que a gente quer. Ok, agora vamos fazer as edições. Vamos colocar ele centralizado aqui. Agora vamos colocar esses títulos em negrito para dar um destaque ainda maior. Nesse campo renda mensal, eu quero que o valor da minha renda apareça um pouco maior do que os valores que vão aparecer nessas demais células aqui. Para isso a gente vai mesclar algumas células aqui. Então vamos mesclar essas 6 células. Vamos clicar aqui em mesclar e centralizar. Eu quero fazer a mesma coisa nesse campo aqui. Então eu vou mesclar essas células. Vou criar um novo campo aqui que eu vou chamar de total compras. E vou fazer a mesma formatação que a gente fez anteriormente. Vou selecionar essas 6 células e vou mesclar. Vamos formatar esse texto aqui também, deixar ele em negrito. Vamos inserir agora o nosso primeiro produto exemplo. Vamos imaginar que seja açúcar. Aqui em quantidade, vamos colocar 5 unidades. O preço unitário vai ser R$ 4,50. Então, vou botar ali 4,5. Observe que esse valor não está na forma de moeda. Para o nosso exemplo, o ideal é que ele apareça na forma de moeda, que seja inserido ali o R e o cifrão na frente desse valor. Então, para isso, a gente pode formatar essa célula. Basta selecionarmos a célula e virmos nessa opção aqui, Clicamos nessa setinha à direita dela e escolhemos a forma de moeda aqui. Automaticamente o Excel vai transformar qualquer valor que a gente inserir nessa célula na forma de moeda. Digamos que o valor não seja 4,50, seja 3,20. Automaticamente o Excel vai fazer a transformação para a forma de moeda. Todas essas células aqui abaixo precisam também receber a mesma formatação dessa célula inicial. Então vamos aplicar a formatação coletiva a elas.
Selecionamos todas, vamos aqui e vamos escolher a opção moeda. Dessa forma, todos os valores vão ficar em forma de moeda. É também ideal que esses valores fiquem centralizados, então vamos selecionar todas e vamos colocar os valores centralizados aqui. Na verdade, o ideal é que o valor de todas essas células aqui fique centralizado. Então vamos selecionar todas essas células e vamos clicar em centralizar aqui. Ok. Inserimos o nosso produto, a quantidade e o valor unitário. Nessa coluna aqui, total, eu quero que apareça o valor da multiplicação dessas duas colunas aqui, ó, a quantidade vezes o preço unitário. Então eu quero que o Excel calcule automaticamente para mim quanto que vai custar 5 kg de açúcar a R$ 3,20 cada um. Então para isso a gente vai inserir a nossa primeira fórmula aqui no Excel. Todas as fórmulas do Excel elas iniciam com igual, então vamos colocar igual. Nesse caso nós queremos uma fórmula de multiplicação, então nós vamos dizer que essa célula aqui é igual a essa célula aqui, vamos clicar nela, vezes, vamos lá no nosso teclado e colocar o sinal de vezes, vezes essa outra célula aqui, clicamos nela e podemos apertar Enter. Então, dessa maneira, o Excel vai sempre multiplicar o valor dessa célula pelo valor dessa célula aqui e me dá o resultado. Se eu alterar qualquer um desses valores aqui, ó, esse valor também vai ser alterado. Vamos imaginar que o preço unitário do açúcar seja, na verdade, R$ 5,40. Automaticamente o Excel calcula esse valor para mim, ok? Eu quero que essa mesma fórmula de multiplicação seja aplicada em todas essas demais células aqui dessa coluna. Eu posso fazer isso manualmente, digitando a célula em cada uma delas, igual essa célula vezes essa célula aqui e aperto Enter. Ou eu posso fazer tudo isso em um passo só. Notem que quando eu clico em uma célula, aqui no canto inferior direito dela, aparece esse pontinho quadrado aqui. Se eu arrastar o cursor do meu mouse e colocar em cima dele, o cursor vai mudar e vai se tornar essa cruzinha escura aí. Eu posso clicar, segurar e arrastar. Então, dessa maneira, as propriedades dessa célula vão ser duplicadas para todas as células que eu estou selecionando aqui, ó. Quando eu solto, automaticamente aquela mesma fórmula que eu apliquei lá, está sendo aplicada nas demais células. Deixa eu revelar aqui a barra de fórmulas. Então vejam só. É a mesma fórmula de multiplicação em cada uma delas. Cada vez que eu inserir um novo produto aqui com seus respectivos valores de quantidade e preço unitário, o Excel vai automaticamente fazer esse cálculo e me dar o resultado aqui. Vamos inserir aqui café. 4 unidades a R$ 5,90 cada uma. Automaticamente calculou. Isso vai se aplicar para todas as células que vêm aqui abaixo. Fizemos a primeira parte da nossa planilha. Vamos fazer uma leve edição aqui nesses espaços. Agora vamos trabalhar a segunda parte da nossa planilha. Para começar, vamos inserir um valor fictício aqui de renda mensal. Imaginemos que seja uma família com R$ 1.200 de renda mensal. Notem que essa célula não está formatada. O ideal é que ela esteja na forma de moeda e também esteja centralizada. Como eu quero que esse valor apareça um pouco maior, é necessário que a gente aumente também o tamanho dessa fonte. Ficou muito grande, ok. Vou deixar ela também em negrito e vou mudar a cor dessa fonte também. Vamos fazer a mesma coisa nessas duas células aqui, ó. Para isso eu preciso selecionar as duas ao mesmo tempo. Para selecionar células aleatórias, basta eu segurar a tecla Ctrl e clicar na célula que eu quero selecionar, ok? Então vamos fazer isso aqui. Vamos selecionar essa, seguro o Ctrl e clico aqui. Então eu selecionei essas duas células aí. Vou deixar centralizada, vou aumentar o tamanho da fonte e vou também deixar em negrito. E vamos também colocar na forma de moeda. Dessa maneira, na hora que eu digitar um valor aqui, ó, o Excel vai automaticamente aplicar essas formatações. Em total das compras, eu quero que o Excel some todos os valores que estão nessa coluna aqui.
e me deu o resultado nessa célula. Então ele vai somar tudo que estiver aqui e vai me dar o resultado aqui. Para isso nós vamos aplicar uma outra fórmula, que é a fórmula soma. Então a gente digita igual, soma, abre parênteses, e a gente vai selecionar todas as células que a gente quer que o Excel some. Então eu clico na primeira célula aqui, seguro e vou arrastando para selecionar todas as células. Feito isso, eu solto e aperto Enter. Ele vai somar todos os valores que aparecerem nessa coluna aqui. E o saldo mensal? O saldo mensal vai ser o valor da minha renda mensal menos o total das minhas compras. Então eu quero que o Excel subtraia esse valor aqui dessa célula aqui. Vamos aplicar mais uma fórmula, é a fórmula da subtração. Iniciamos com igual. Essa célula aqui, vou clicar nela, menos, vou lá no meu teclado e digito menos, essa célula aqui, clico nela e aperto Enter. Automaticamente o Excel vai fazer esse cálculo para mim. O que aconteceu aqui? Essa coluna está inteira automatizada, então todos os valores que eu inserir aqui, vamos inserir mais um produto, sabão, 3 unidades, digamos que seja 2,50. Essa coluna aqui está inteira automatizada. E essa célula aqui vai somar todos os valores que estiverem compostos nessa coluna aqui. Ou seja, toda vez que se alterar um valor aqui, a gente vai ter uma alteração nessa célula aqui e também nessa célula aqui. Porque ela vai sempre fazer a subtração desses valores. Então é isso. Nós já temos a nossa primeira planilha automatizada. A gente pode inserir quantos produtos nós quisermos aqui. E a nossa planilha vai fazer todos os cálculos de maneira automática. Vamos colocar mais um produto aqui. Creme dental. 5 unidades. Vou botar R$ 6,90. Então é isso, cara estudante. Parabéns! Você já conseguiu fazer a sua primeira planilha automatizada no Excel. Agora a gente precisa salvar o nosso projeto para que não tenhamos perda. Vamos clicar aqui em Arquivo. Salvar como. Podemos escolher aqui uma pasta qualquer ou clicar aqui em Este PC. Depois escolhemos uma pasta qualquer aqui. Agora sim, nós vamos escolher o local onde queremos salvar o nosso arquivo. No meu caso eu vou salvar em documentos mesmo. Clicamos aqui nessa barra para dar um nome para o nosso arquivo. Nesse caso vai ser lista de compras mensal. E clicamos em salvar. Agora a nossa planilha já está salva e pronta para ser usada. Bom, então é isso. Na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre as ferramentas da aba Página Inicial. Então, até lá!